Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, oh, nome sobre todo o nome. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, oh, nome sobre todo o nome. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Quero proclamar o nome de Jesus. Oh, oh, nome sobre todo o nome. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome. Quero proclamar o nome de Jesus. E é esta a razão que nós estamos aqui hoje, para proclamar o nome do nosso Deus, o nome de Jesus. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Obviamente está muita gente de férias, mas estamos aqui neste espaço onde nos reunimos aos domingos, porque juntos podemos louvar ao nome do nosso Deus. Não quer dizer que só aqui é que nós vamos louvar o nome de Deus, não quer dizer que só aqui é que nós vamos estar em espírito de adoração, isso deve ser o nosso dia-a-dia, mas hoje estamos aqui, domingo de manhã, com os nossos corações abertos para ouvir a palavra de Deus e para louvarmos o seu nome. Amém? E vamos continuar a cantar, vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus, vamos continuar neste espírito de louvor e adoração ao nosso Deus.
incomparável até, poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Foi rasgado, mãos do Senhor do ruim a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem a vitória se ergueu. Incomparável, inigualável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até, poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. Esse nome que é tão maravilhoso, e é por ele que nós vivemos, é nele em quem nós cremos para vencer as nossas lutas. Eu sei que muitas vezes passamos por momentos de lutas, de enfermidades, ou de questões relacionais, talvez na família. Talvez haja no nosso coração uma dor. E nesse momento eu queria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Esse Deus que é inigualável. Esse Deus que ouve as nossas orações. Porque Deus ouve a nossa oração mesmo quando não há palavras. Mas o nosso coração está na presença dele. Então, se hoje há dor no seu coração, deixa Deus trazer um bálsamo, deixa Deus curar, deixa Deus agir. Também não é errado chorarmos, não é errado que as lágrimas possam cair, porque somos humanos e Deus sabe a nossa fragilidade. A Bíblia diz, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. E nós nos sentimos muitas vezes impotentes diante de tantos problemas, de tantas coisas. Ou por uma perda, por uma ausência. Mas o nosso Deus está em ação. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não cochila, ele está sempre presente. Então vamos orar. Ó Deus, cá estamos, ó Pai, para declarar diante do Senhor a nossa fragilidade. Reconhecemos, ó Deus, que sozinhos não somos capazes. A nossa força vem do Senhor. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito neste instante esteja a agir em cada coração aqui, a trazer bênção, cura,
trazer, ó Deus, em nome de Jesus, alegria. Que a alegria seja uma marca na nossa vida, apesar dos problemas, apesar do choro, apesar das lutas, a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, dá-nos a coragem sempre para seguirmos adiante, para levantarmos e sabermos que vale a pena lutar, porque o Senhor Jesus já é o vitorioso. E quando estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor por cada família que está aqui hoje presente e representada. Também, ó Deus, oramos pelas várias famílias que estão hoje em viagem, em férias. Meu Deus, que os nossos irmãos estejam a descansar, ó Pai, a recompor as suas forças. Ó Deus, abençoa aqueles que estão em viagem perto, aqueles que estão mais longe, aqueles que já estão a voltar, aqueles que ainda vão sair. Guarda, meu Deus, esse tempo de férias e de viagens nas estradas e por onde quer que passemos, Pai, para que possamos, ó Deus, continuar sempre na Tua presença. Oramos agradecidos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. E a palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse momento eu queria que nós pudéssemos então vamos cumprimentar as pessoas que estão perto da gente. Quem está aí do seu lado, à frente, atrás, pode sair do seu lugar nesse instante e cumprimentar aí, dizer assim: olha, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. 1, 2, amém. Amém, louvado seja Deus. Agora deixa eu pedir um favor aqui. A gente, como nós estamos com várias famílias em viagem, férias e tudo mais, e eu acho que nós temos algum problema com a parte central. As pessoas fogem da parte mais central. Então assim, é mais quente, mas hoje está mais fresco, O que acontece? As nossas irmãs na comunicação, da fotografia, dos coisas, estão pedindo se por acaso os irmãos poderiam sentar mais aqui ao meio, que ajuda imenso, ok? Então quem puder, ok? Isso, pronto. Olha lá, olha a Aninha, a Amanda, o sorriso delas, olha, fizemos 2 jovens felizes nesse momento. Ah, que bênção, ó. Tá certo. O Jefferson está lá com o pé meio assim, então pode ficar aí, viu? A gente tem orado pela sua recuperação, que Deus abençoe também. Amém? Olha, já ficou muito mais bonito, viu? Muito mais, mas é florido, né? Deu uma flor assim. Amém. Gente, olha, então vamos fazer, e até para a ministração do louvor e a pregação. Pronto. Mais uma vez, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Momento esse de gratidão ao nosso Deus. Ok. Antes da dedicação, senta rapidinho, por favor, tem uma coisa muito importante. As crianças, Priscila, explica melhor então o que aconteceu. Mais fácil. No último mês nós estamos partilhando também sobre Paulo, né? Na verdade, ainda estamos estudando sobre Paulo. E as crianças fizeram um cofrinho missionário. E elas levaram para casa no mês passado, então tem um mês que hoje elas estão retornando com o seu cofrinho para a gente encaminhar então esse cofrinho para missões. É isso. É cofrinho, não é cofrinho? Mielheiro. Isso. Então temos um cofrinho missionário. Cadê o cofrinho missionário? Então todas as crianças aqui à frente que fizeram aqui o cofrinho missionário. Vem todos, vem. Isso, vem. Vem. Arthur, fica aqui, minha beira aqui, ó. Fica aqui.
Gente, nós temos que entender que como igreja, somos uma igreja o quê? Missionária. Amém? Somos uma igreja missionária. E da onde que começa a base de missões? Aqui. Então, estas são as crianças que nesse tempo, então, guardaram aí. Sacode assim, ó. Sacode. E esse dinheiro, então, vai para a oferta missionária. Nós estamos em oração, porque nós gostávamos de apresentar em breve aos irmãos, à igreja, uma proposta de nós adotarmos um missionário, ok? Um missionário que está a plantar igreja em algum sítio. E a gente fala assim, pastor, mas a gente não consegue nem sustentar o nosso pastor, não conseguimos nem quase que pagar as contas todas, ainda vamos sustentar outro missionário? Essa é a matemática do reino de Deus. Quanto mais eu dou, mais o Senhor vai abençoar. Então nós vamos orar por isso, mas essas são as primeiras ofertas. O café, por exemplo, tudo que é arrecadado no café, cada cafezinho nós pedimos uma oferta de 50 cêntimos no mínimo, né? Tem gente que põe 5 euros, amém, por isso. Tem outros que não põem nada, mas a gente sabe disso, que cada um vai de acordo com a sua necessidade ali, mas pronto. Mas quem não deu nada nos últimos tempos pode dar 10 euros agora de oferta, fica tranquilo. Mas assim, toda a oferta missionária também do café toda a oferta do café é para missões também. Então, precisamos ter essa consciência, precisamos investir em missões. Hoje temos ainda muitas pessoas, tanto em Portugal quanto na Europa, aqui pertinho, que não conhecem a Cristo. Hoje vivemos um tempo na Europa chamado de pós-cristão. Ou seja, muitos missionários saíram da Europa para o mundo. E hoje muitos estão vindo do mundo para a Europa. E nós temos uma responsabilidade com a nossa terra. Amém? Então vamos orar, vamos consagrar a vida dessas crianças. Você agora assim pode ficar em pé e erguer a sua mão assim em direção a essas crianças, como um ato de bênção de Deus, de pedir a bênção de Deus sobre elas, ok? E vamos orar pela vidinha delas, e elas depois vão pôr aqui o cofrinho missionário, e depois vamos cantar, para então dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, agora estimulados pelas nossas crianças. Amém? Então, vamos orar nesse momento. Vou pedir a Raquel, pode fazer essa oração, por favor. Pai, nós lhe agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Deus, que temos, ó Pai, que colocamos agora aqui essas ofertas, que esses pequeninos, ó Deus, oraram e recolheram, ó Pai, para abençoar aqueles que estão no campo, ó Pai, que estão necessitando, ó Pai, dessa intervenção financeira, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, faça com que este seja o primeiro de muitos, ó Deus, que eles tenham essas experiências contigo para o decorrer de suas vidas, e que eles aprendam, ó Pai, que melhor é dar do que receber, e que possam, ó Pai, crescer com esse coração solidário, ó Deus, voluntário, ó Pai, que os seus corações, ó Deus, sejam movidos pelo voluntariado e por missões, ó Pai. Somos frutos, ó Deus, de missões, e queremos abençoar, ó Deus, e sermos realmente uma igreja não só que recebe, mas uma igreja, ó Pai, que envia e que dá, ó Deus, e que abençoa, ó Pai. Faz, ó Deus, com que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos, ó Deus, por este amor que é teu. Que este amor, ó Deus, que tu encha cada dia os nossos corações. Pedimos isso e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então as crianças já podem pôr aqui, ó, ao pé aqui. Pode pôr embaixo, isso. Muito bem. E agora sim, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quem desejar fazer por MBWay está aqui, no número. Quem também desejar fazer diretamente, os envelopes já estão com o novo IBAN. A lembrar, nós usávamos um IBAN, uma conta bancária, que era da Associação Cristã Local, e agora já estamos, pela graça de Deus, com a conta aberta da Igreja Batista Local. Amém? Então já está aberta, então essa conta pode ser usada, e já temos nos envelopes esse novo IBAN. Eu sempre tenho feito os meus dízimos e as minhas ofertas por transferência. É mais fácil para mim, é mais fácil para a tesouraria, enfim. Então, mas quem puder e quiser também poderá fazê-lo nesse momento aqui. Vamos, em nome de Jesus, louvar ao nosso Deus e dedicar com alegria ao nosso Senhor.
conseguiria expressar quão grande é o seu valor. Eu não posso imaginar minhas frustrações, erros que eu cometi foram esquecidos. Nunca desisti de mim. Eu agradeço ao Senhor por me salvar, me sustentar. Eu vou cantar, agradeço ao Senhor pelo que fez. Agradeço ao Senhor. Todo meu afeto, tudo que eu tenho pra dar, a minha atenção e o meu louvor vou entregar. Minhas frustrações, erros que eu cometi foram esquecidos. Nunca desistiu de mim. Eu agradeço ao Senhor por me salvar, me sustentar. Eu vou cantar, agradeço ao Senhor pelo que fez. Agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por me salvar, me sustentar. Eu vou cantar, agradeço ao Senhor pelo que fez. Agradeço ao Senhor. Cantarei, cantarei, cantarei louvores a ti. Cantarei, cantarei. Eu agradeço ao Senhor. Cantarei, cantarei, cantarei louvores a ti. Cantarei, cantarei. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor pelo que fez, pelo que dás, sustentar. Agradeço ao Senhor pelo que fez. Agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por me salvar, me sustentar. Eu vou cantar, agradeço ao Senhor pelo que fez. Agradeço ao Senhor. Cantarei, 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 cantarei louvores a ti. Cantarei, cantarei. Eu agradeço ao Senhor. Cantarei, cantarei, cantarei louvores a ti. Cantarei, cantarei. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por me salvar, por me guardar. Eu agradeço ao Senhor. Amém. E eu vou outra vez chamar aqui as nossas crianças. E vamos chamar aqui outra vez as crianças porque, de uma forma muito especial, nós vamos agradecer também a Deus a vida delas. Porque o João acabou de falar. É aqui que está o futuro desta igreja. É aqui que está o futuro deste país. É aqui que está o futuro do mundo em que nós vivemos, é das crianças. E nós temos que investir mais, dedicar mais tempo a elas. E este tempo que elas vão ter agora é um tempo 100% dedicado a elas, em que vão ouvir a palavra de Deus numa forma e num jeito em que elas entendem melhor. Vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos
agradecemos por teu cuidado, por teu amor com as nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos hoje em família. Te agradecemos pela vida dessas crianças que desde pequenininha têm entregue as suas vidas para Ti, ó Pai. Em estar nos usando nesse momento, não somente a mim e a Jéssica lá na ministração, mas também ao João aqui, também com toda a igreja. Que o Senhor possa estar falando para todos, independente da idade, ó Pai. Vem estar abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Não somos mais escravos do pecado. Sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Não somos mais escravos do pecado. Sua morte mudou nossa sorte. E em Romanos nos lembramos, justificados no seu amor, quando na cruz Jesus se entregou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Chama-nos para viver na sua luz, de dia e de noite, sua voz nos conduz. Quem nos pode separar do amor de Deus? Nem a morte ou qualquer circunstância. Chamados para viver na sua luz, de dia e de noite, sua voz nos conduz. De dia e de noite, sua voz nos conduz. De dia e de noite, sua voz nos conduz. Que diremos, pois,
a estas coisas. E é por nós estas coisas. Refrão outra vez. Que diremos se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu e não vivo mais eu. Que diremos, pois, destas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua graça nos deu, não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Mãe, vamos sentar? Amém. Que nosso Deus continue a abençoar a cada dia mais as nossas famílias e aquilo que temos vivido também com relação ao Evangelho da palavra do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Nós temos estudado ao longo dos últimos meses, e já estamos desde o ano passado a fazer um panorama bíblico. O que é isso? Pegar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e então em cada livro descobrirmos o seu propósito principal, em que época foi escrito, qual é a mensagem que está sendo também trazida para os nossos dias de hoje. Então agora chegamos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Então hoje e no próximo domingo estaremos em Gálatas, tá bem? Então Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Também queremos estimular a todos, encorajar para que estejam também no estudo bíblico. O estudo bíblico acontece sempre às 10 horas no domingo, onde nós temos aqui um tempo maior para exposição do texto, podemos trocar ideias, fazer perguntas. Tem sido um tempo muito bom e hoje o André Lincoln esteve a ministrar a aula e foi uma bênção mesmo podermos relembrar aqui e aprender mais a respeito do que Paulo escreveu aos irmãos naquela região da Galácia, não é? E por isso a carta aos Gálatas. Vamos falar sobre esse tema, livres para viver. Por quê? Porque Gálatas traz, no capítulo 5, a mensagem da liberdade em Cristo. Então, o que isso significa? Como é que isso vai na prática acontecer nas nossas vidas? Então, vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado porque até aqui a Tua palavra já foi anunciada. Através das letras dos cânticos, através da leitura da Tua palavra, do estudo. Ó Deus, através do exemplo das nossas crianças ao orarem e contribuírem para missões. Também, ó Deus, nós hoje queremos aprender mais de Ti. Então fala conosco, Pai, de uma forma muito especial nesses próximos minutos, ainda mais como o Senhor já tem feito até aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos falar então sobre liberdade ou livres para viver e vamos lembrar um pouco sobre saúde relacional. É engraçado porque antigamente, quando alguém queria contratar uma pessoa, a única coisa que se via era o tal do coeficiente de inteligência, não é? Muita gente media pelo QI. Qual é o QI dessa pessoa? Qual é o QI, não é? A gente brincava, pelo menos lá no Brasil havia uma brincadeira que o QI se tornou quem indica, ou seja, dependendo
do seu padrinho, não é? Entrava ou não entrava numa determinada vaga de emprego, porque quem indicou é que. Então, o QI teve essa conotação. Mas QI significa coeficiente de inteligência. Agora, conhece alguém que é muito inteligente, mas não consegue se relacionar bem com ninguém? Então, hoje em dia, os grandes problemas nas empresas não estão mais naquilo que se pode fazer. Tem pessoas competentes em várias áreas, inteligentíssimas, muito bem formadas, muito bem estudadas, mas que não conseguem se relacionar. Então, passou-se a falar do QE, não é? Do coeficiente emocional, não é? Ou seja, de você poder se relacionar melhor com as pessoas. Bom, esse é um problema que toda a gente tem. Se você não quer conflito com ninguém, trabalhe sozinho. Eu sei que aqui muita gente trabalha sozinho, né? Sozinho e o computador. Quem é que trabalha sozinho? Eu sei que tem vários aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 5 pessoas. Trabalha, é a melhor coisa. Vai brigar com quem? Com gato? Com cão? O vizinho que vai pôr a música alta na hora que você precisa se concentrar para trabalhar? Só se for. Mas, normalmente, quando temos mais gente, vamos ter algum problema de relacionamento. Agora, a gente está a falar de trabalho lá fora, e quando isso acontece na igreja? E quando os problemas de relacionamento acontecem na igreja? E quando uma pessoa fala mal da outra dentro da igreja, mas não tem coragem de sentar olho no olho para falar e expor e resolver os problemas? Como é que isso acontece? Algumas pessoas vão entrar em crise com isso, vão dizer assim, mas como é que pode? Igreja, não podia acontecer isso, lá fora pode acontecer, mas na igreja isso não podia acontecer. Aí eu pergunto, a igreja também poderia ser comparada a um hospital espiritual? Se pudéssemos comparar a igreja com um hospital, o que nós encontramos nas urgências dos hospitais? Pessoas doentes. Pessoas que chegam muitas vezes com a perna quebrada, com o pé quebrado, igual o Jefferson ali, foi chutar a bola, mas era aquela bola de ferro na rua. Foi a Maria? Depois a gente fala, viu? Mas pronto. Então a gente começa a perceber que a igreja é um hospital, de certa forma, ou seja, temos pessoas doentes, a começar por mim, a começar com todos nós, somos pessoas que temos os nossos problemas, as nossas limitações, e é interessante observarmos isso para não nos tornarmos legalistas, ao ponto de querermos uma igreja perfeita. Igreja não é perfeita nem em Portugal, nem no resto da Europa, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Porque se fosse para ser perfeita, já teríamos sido arrebatados. Né? Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos perceber que o Espírito Santo, por isso que ele vai falar que é o fruto do Espírito, é algo que é gerado pelo Espírito Santo. John Stott, ele tem, porque apesar de já ter falecido, ter morrido, mas deixou para a gente um legado muito interessante, muito importante. Mas ele fala da doutrina do Espírito Santo em 4 pontos. Né? Ele fala o batismo do Espírito Santo, que é o dom do Espírito, ou seja, quando entregamos a vida a Cristo, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, que é o selo da salvação. Ele vai dizer que a partir desse momento começamos a ter a plenitude do Espírito, ou seja, a busca para estarmos cheios do Espírito. Há momentos na vida que nós somos mais relaxados, não oramos tanto, não lemos a Bíblia tanto, não estamos na comunhão na igreja, não estamos na comunhão com o nosso Deus e nos esvaziamos, mas não perdemos a salvação porque ela não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo na cruz. E aí então buscamos a plenitude, esse é o segundo. Depois ele vai falar que a partir do momento que temos o Espírito, em nós é gerado um fruto, por isso o fruto do Espírito. E o último, ele vai falar dos dons espirituais ou dos dons do Espírito, que são as capacitações especiais que o Espírito Santo dá a cada um de nós para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado, fortalecido e corrigido, como é o caso da carta que Paulo escreve aos Gálatas, que é uma carta de correção, ok? Bom, vamos pegar então nessa terceira parte, que é o fruto do Espírito, foi o que nós acabamos de ler aqui. E o fruto do Espírito pode ser dividido aí em 9 gomos. Vamos pensar aí numa laranja ou numa tangerina, né? E vamos ver os gomos. É um único fruto, mas com gomos diferentes. Pelo menos 9. Então nós temos, quais são eles? Amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade e bondade, ou
longanimidade, benignidade, bondade, ok? Algumas pessoas, para falar longanimidade, enrola a língua, né? Então, longanimidade, lembra de longo, longânime, longanimidade, mais fácil. Então, longanimidade. Então, nós temos essas 3 tríades: amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 3 tríades. Vamos então agora pegar a tríade do meio, que é sobre relacionamento. Porque se a primeira tríade, que fala amor, alegria e paz, está relacionada a mim, entre mim e Deus, ok? O amor de Deus, essa alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, e essa paz de Deus que excede o entendimento. A última tríade fala sobre o relacionamento de mim comigo mesmo. Então ele vai falar de quê? Fidelidade, e aqui a fidelidade não é fidelidade mais ao outro, mas a fidelidade à integridade, talvez fosse uma palavra mais interessante. E mansidão, sou eu, tenho que buscar mansidão na minha vida, e domínio próprio, mais do que nunca, falando de mim. Agora, a segunda tríade fala de longanimidade, benignidade e bondade. Então, é aí que eu quero pegar. Percebam que eu estou a fazer o quê? Pegamos a Bíblia, separamos Gálatas. De Gálatas, capítulo 5. Do capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Do fruto do Espírito, pegamos a parte do meio do relacionamento. É só nisso que nós vamos focar a partir desse momento. Somos livres para viver? Sim. A liberdade em Cristo é algo incrível. Mas o que é liberdade em Cristo? É eu poder fazer o que eu quiser, quando quiser. Quando me apetece, eu vou lá e faço o que quero, falo o que quero, porque eu sou assim. Conhece gente assim? Eu falo mesmo, falo na cara porque eu não tenho... É isso que é liberdade em Cristo? O que é essa liberdade em Cristo? Eu sou livre para servir. É engraçado esse... É um paradigma, poderíamos assim dizer, não é? Nós não somos livres no sentido de que agora eu posso falar o que eu quiser porque nós somos responsáveis pela vida dos outros. Aí isso entra numa responsabilidade muito grande. Somos livres para viver? Em primeiro lugar, versículo 22, o fruto do Espírito é longanimidade. E eu dei um subtítulo aqui que é: se somos livres para servir, mas com pavios longos. Sabe o que é um pavio? O que é um pavio? O rastilho, né? Um rastilho, pronto. Um rastilho longo, mais fácil, então. O que é um rastilho? Eu acendo aquilo e aquilo vai queimar. Quanto mais longo, maior é o tempo que demora para acabar. Tem gente que é pavio curto, que é rastilho curto. Uma vez eu conheci um irmão e aconteceu uma cena muito, muito peculiar. Eu pastoreava ainda lá no Brasil, pronto. E aí, ele sempre chegava um pouco mais cedo, e a igreja era toda fechada, até porque tínhamos prédios e vizinhos, então fomos obrigados a fazer umas obras para poder fechar tudo acusticamente falando. Então, lá dentro era escuro, só se acendesse as luzes é que funcionava. Então, esse irmão, todo domingo ele chegava meia hora mais cedo, sentava lá para ler a Bíblia. Só que aconteceu que houve uma mudança nos horários da escola bíblica, com não sei o quê, e os ensaios da equipe de louvor começou a ser naquele horário. E aí também tinha iluminação, que tinha que ser, a pessoa que ficava na mesa da iluminação precisava ensaiar também para que tudo corresse certo. A pessoa que era responsável na época da música foi lá, e o irmão estava lá com a Bíblia aberta, foi lá e plau, apagou as luzes todas e acendeu só do palco. Esse irmão, que era novo convertido, foi em casa pegar a arma dele para matar o líder do louvor. E alguém chegou para mim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa. E eu fui atrás do homem. E aí, oramos, conversamos, tal. E aí, na conversa, eu falei assim: olha, sabe a pessoa que tem pavio curto? Eu sei. Então, o senhor não tem nem pavio. Aí ele desarmou. Ele deu aquele risada, eu falei: pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos orar,
Porque Deus vai agir no seu coração. O senhor vai perdoar ainda a pessoa que desligou lá a luz? Eu imagino que não foi a intenção dele ferir o irmão e nem era motivo para que tudo isso acontecesse. E ele acordou. Tá a ver? Tem gente que tem pavio longo ou rastilho longo, tem gente que tem mais curto e tem gente que nem tem. E talvez hoje aqui a gente tenha pessoas que assim, eu tomo a decisão assim, eu faço as coisas assim, bateu, levou, e comigo é assim, eu não levo desaforo para casa, não é? Só que quando a gente olha a palavra de Deus, ele vai falar a primeira coisa do fruto são fogo de artifício, festa da cebola, olha aí, vamos comer cebola depois, hein, gente? Paciência, longanimidade. Sabe o que significa literalmente a palavra longanimidade? Longo, ânimo. O que é ânimo? O que é ânimo? Uma coisa animada. Isso aqui é um objeto inanimado, não tem vida. Então, ânimo significa vida. Então, longo ânimo significa o quê? Longa vida. Então, a primeira parte do relacionamento com outra pessoa é entender que Deus quer que nós sejamos promotores da vida do outro. Porque tem gente que a gente ora para Deus promover. Vocês conhecem a história do move, remove, promove? Não? Aquela pessoa que ora, né, imagina o pastor está numa situação e há pessoas na igreja que o pastor ora para que o Senhor move, Senhor, o coração dessa pessoa. Senhor, move o coração para que isso não possa acontecer. Aquela pessoa que fica fazendo fofoca, falando do outro e tal. Senhor, move o coração. Aquela pessoa que é amargurada, move o coração. Essa é a primeira oração. Se essa oração não for atendida, normalmente passa-se para a segunda oração, que é: Senhor, remove. Leva para outra igreja, Senhor, que seja bênção no outro sítio. Tem outras igrejas, não tem muitas igrejas de verdade em Portugal, mas há outras igrejas. Então, Senhor, remove, em nome de Jesus, remove. E se não der certo, Senhor, promove. Leva, Senhor, para a tua presença. E daqui a alguns anos a gente se encontra no céu. Ou seja, é óbvio que é uma brincadeira que a gente fala, mas se longânimo significa longa vida, significa que eu preciso orar pelo meu irmão, me relacionar com o outro para promover nele uma vida longa, uma vida repleta. Isso é interessante observarmos, porque não é bem fácil. Essa palavra longânimo não era uma palavra no grego clássico, que era usada na época. É uma palavra que foi inventada tipicamente cristã. Então não é uma coisa natural. Não é natural para nós. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15, essa palavra foi traduzida como paciência. Por isso que em algumas versões, em vez de longanimidade, pôs lá paciência. É uma das possibilidades. Paciência, gente, não é fácil. Eu não sei você, mas quando eu estou atrasado é que todos os semáforos fecham. É aquela pessoa que está com aquele carrinho com a matrícula amarela que não anda, né? E você... e está atrasado para chegar. Paciência. A gente vive num mundo hoje tão corrido. Eu me lembro que alguns não vão se lembrar disso, mas quem lembra da internet de escada? Levanta a mão aí. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe. De escada, aquela que era placa de fax modem. ADSL. ADSL. A DSL é depois, para falar. Gente, vocês são velhos, hein? Pois, vocês são velhos, eu sei disso. Mas eu sou da época antes da internet ser inventada, gente. Então, esquece. Então, imagina, naquela época... Pois, mas é isso. Mas é isso exatamente, a gente não consegue mais, mas antigamente, se quiséssemos aceder à internet, você tinha que ir quase que meia hora antes, meter lá para aquilo ficar conectando, dava o enter e aquilo. Até preencher a imagem, você ficava ali e tal, e que fantástico, olha que fantástico. Hoje em dia, nós temos essa coisa bendita na mão, ok?
que é um computador mais potente do que qualquer um daquela época, e a gente dá um clique, pau. Demorou 1 milissegundo para abrir. Que internet lenta. Essa coisa que não vai, tu apagar para quê? Porque nós somos cada vez mais acelerados, menos paciência. Nos relacionamentos, às vezes em casa, a gente tem paciência na rua, né? Até porque senão pode ter uma briga, levar um coisa e tal, ser despedido, né? Ser demitido e tal. Então a gente chega em casa sem paciência. Aí o filho, a esposa, o marido, o pai, fala alguma coisa, a gente... E a pessoa fica olhando para a gente. E normalmente são as pessoas mais próximas da gente que mais magoam, mais ferem com palavras e às vezes com atitudes. Porque nós não temos paciência. Paciência, gente, não é uma coisa natural do ser humano. Uma criança que está com fome, ela começa a chorar, a berrar, e você está ali já com o beberão na mão, já para meter, e a criança está lá, ela não tem paciência. Nós já nascemos impacientes. É interessante porque nós não podemos confundir paciência com acomodação. Tem gente que é acomodado. Tem gente que, se pudesse o mundo acabar numa parede para morrer encostado, era bom. Né? Não tem ânimo para nada, é preguiçoso. Paciência não é preguiça. Nós temos muitas vezes que entender isso, porque precisamos exercer a paciência, deixar que Deus gere em nós. Tiago capítulo 5, versículos 7 a 10, vai dizer que isso era apresentado uma perseverança de esperança. É mais ou menos aquela pessoa, imagina, o que é paciência, o que é longanimidade? Imagina uma pessoa que foi à feira e está com 2 bolsas muito pesadas, com a coluna com dor, e está aí para casa sem carro, e começa a chover, e essa pessoa está ali pesado, com dor nas costas e com chuva. Longanimidade é o que dá coragem a essa pessoa de continuar até em casa, porque apesar de todas as circunstâncias, ela teve o dinheiro para comprar comida e está a levar comida para sua mesa. Então o objetivo é maior do que o momento que vivemos. O que isso quer dizer para nós? Se hoje temos passado por lutas, se a chuva está forte, se a bolsa está pesada, se a coluna está doendo, se a gente tem chorado, e só Deus sabe a lágrima de cada um, permaneçamos firmes, porque a recompensa está garantida em Jesus. Longanimidade. Isso. E eu preciso entender que a longanimidade tem a ver com o outro e não só comigo. João Crisóstomo, né, que era o bispo de Constantinopla, se eu não me engano, é isso. Ele, chamado de Boca de Ouro, que era um grande pregador do Evangelho, então ele foi apelidado de o grande Boca de Ouro, né? E ele fala uma frase muito interessante, ele fala que longânime é a pessoa que poderia vingar-se, mas não faz. Ela poderia, mas não faz. Eu tenho todas as forças, eu tenho as informações, eu tenho o poder, eu tenho a influência, eu tenho o dinheiro, eu tenho isso, mas eu não vou fazer. Isso é longanimidade. O exercício da longanimidade não é fácil, sabe por quê? Porque normalmente, quando a gente tem que exercer a longanimidade, é porque nós estamos feridos. É porque o nosso coração está ferido. É porque já foram desonestos conosco, já nos magoaram, e eu preciso exercer isso com o outro. É fácil isso, gente? A nossa humanidade, o nosso sangue latino ferve, e nós já queremos resolver. Paciência, longanimidade, isso não é natural, isso é fruto do Espírito, isso é espiritual, isso é sobrenatural. Então, a cada dia precisamos buscar em Deus, Senhor, produz em mim a longanimidade, Senhor, produz em mim a paciência, que eu seja uma pessoa menos colérica, que eu seja uma pessoa menos briguenta, que eu seja uma pessoa menos quesilenta, gostei dessa palavra,
Porque a gente que gosta de uma quesilha, né? Gosta de uma briga, gosta de... Não. O Espírito de Deus vai mudando a nossa vida. Precisamos ter rastilhos mais longos. Senhor, aumenta o meu pavio para queimar mais devagar, para que eu não chegue logo ao fundo, mas que eu continue firme na tua presença. Segundo lugar que nós aprendemos nesse texto, somos livres para viver com as marcas do caráter de Cristo. Olha só o que diz o texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, depois o quê? As duas palavras agora eu vou fazer juntas, essas duas. Benignidade e bondade. Então vamos lá, repete comigo, por favor. Benignidade e bondade. Mais uma vez. Isso, benignidade e bondade. Parece que é quase igual, parece que é igual. Então vamos ver o que significa isso. O fruto do Espírito, meus irmãos, não está aqui em expressões verbais, mas está no caráter que é forjado em nós. Jesus Cristo está a forjar em nós um caráter novo. Lembra o que aprendemos em 2 Coríntios? Eis que tudo se fez novo. Jesus está a trabalhar em nós, o Espírito Santo está a produzir em nós algo diferente. Há uma impressão da imagem de Deus em nós. Já ouviram falar sobre imagem de Deus? A imago Dei, não é? Em latim fica mais bonito, né? Imago Dei, né? A imagem de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus. O que significa isso? Nós temos a impressão de Deus no nosso ser. Só que o pecado que habita em nós, o pecado que nos cerca, ele vai fazendo o que com a gente? Imagina uma moeda daquelas antigas, quando alguém acha numa escavação, num sítio arqueológico, como é que aquela moeda normalmente está? Tinha lá uma cara, uma fisionomia, mas normalmente quando essa moeda é encontrada, ela está como? Suja, arranhada, não dá para ver direito. Essa moeda tem que ir para um restaurador. Um restaurador de arte faz o quê? Ele vai trazer de volta aquilo que era o original. O que Jesus faz conosco? Vai fazer em nós uma obra para regenerar o nosso ser. Por isso que a obra da regeneração é de Jesus Cristo. Regenerar. Generar significa gerar, criar. Regenerar é criar de novo. Ele está criando em nós algo novo, para que nós voltemos ao original. Aquilo que está manchado, aquilo que está sujo, Jesus vai mudando isso. Por isso o caráter de Jesus vai aparecendo em nós. Além da longanimidade, que é o relacionamento com o outro, com paciência, para produzir vida no outro e etc., nós agora temos duas palavras, benignidade e bondade. Não são sinônimas, são complementares. A definição de benignidade no dicionário está assim: bom, suave, excelente, útil, benigno. E de bondade, bom, útil, salutar. Mas está quase a mesma coisa. Vamos então um pouco mais a fundo na essência da palavra. Benignidade tem a ver com o estado do ser, com aquilo que está em mim, meu jeito de ser. Então uma pessoa benigna é uma pessoa que é benigna. Ela tem uma marca, um caráter, é o estado dela. E bondade já é a ação. É fazer o bem. Então, qual é a diferença? Uma pessoa pode ser benigna e não ser bondosa. Percebe isso? Conseguimos perceber? Eu posso ser uma pessoa muito boa, mas eu não produzo no outro bondade. Eu não ponho isso em exercício. Então, benignidade e bondade são complementares. Eu preciso ser benigno para ser bom. Mas eu não posso ser bom sem ser benigno. Porque senão é legalismo. É aquela pessoa que cumpre a lei, ela faz tudo certinho. Mas ela faz tudo certinho porque ela tem medo de ser presa. Ela faz tudo certinho porque ela tem medo de levar multa. Eu não sei vocês, mas há um tempo, quando eu cheguei cá em Portugal, eu falo assim, nossa, as pessoas levam os carrinhos do supermercado de volta lá, acho tão bonito isso, né? É bacana isso, porque tinha que pegar a moeda de volta. Agora já não há mais, fica os carrinhos até na rua. Pô, mas eu ainda vi carrinho na rua outro dia.
Mas piorou muito, piorou muito. Mas por quê? Porque não tem lá a moeda para tirar. Então, quando a gente faz uma bondade só para pegar a moeda de volta, ou só porque senão, se eu fizer isso, eu posso levar uma multa, se eu fizer isso, eu posso ser preso. Se essa é a motivação, é uma motivação externa, é de fora para dentro, não funciona muito tempo, porque em algum momento nós vamos errar. Agora, se é uma motivação de dentro para fora, é diferente. Eu faço o que é bom, porque Deus agiu em mim para tornar-me benigno e para exercer a bondade. Conseguimos perceber então essas duas palavras? São duas marcas do caráter de Cristo. Pode haver pessoas que lutam com isso, mas o que eu preciso fazer então para ser uma pessoa que vive e que promove saúde nos relacionamentos? Vive na liberdade de Cristo e promove saúde nos relacionamentos. Primeiro, menos egoístas. O egoísta é aquela pessoa que acha que é tudo para ela. Pode ser confundido às vezes com egocentrismo, né? Eu estou no centro de tudo, está tudo em volta de mim. Gente, uma notícia boa para você: nem tudo na vida diz respeito a ti. Nem tudo na vida diz respeito a mim. Nem tudo. Então, quando nós deixamos o egoísmo, é porque a benignidade está começando a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo está a produzir em mim a benignidade. Então, eu não vou ser egoísta. Eu posso fazer isso sozinho, mas eu não vou fazer sozinho. Eu posso resolver esse problema do meu jeito, mas eu não vou resolver do meu jeito. E às vezes demora, porque Deus tem o agir no tempo dele. Sabe por quê? Porque Deus está presente onde nós não estamos. Deus ouviu todas as conversas que nós não ouvimos. Deus conhece o coração de todas as pessoas e nós não conhecemos. Nós sequer conhecemos o nosso próprio. A Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano, do homem. Nós nem podemos confiar direito no nosso julgamento. Então, quando olhamos aqui menos egoístas, menos mesquinhos, menos egocentristas, ou seja, menos de nós. Existe uma máxima que as pessoas falam que é assim: o meu direito, não, como é que é? O meu direito termina quando começa o teu. O teu direito termina quando começa o meu. Isso, exatamente. Só que isso é cristão? Não. Exatamente. O cristão é: o teu direito começa onde o meu começa. O teu direito termina quando o meu termina. Porque não vivemos isolados. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Uma outra coisa que outro dia eu estava a conversar com uma pessoa, que é a questão do casamento. Imagina, quando os filhos saem de casa. Eu sei que aqui alguns já têm essa experiência dos filhos terem saído de casa, ou para trabalhar e viver fora, ou para casar e tal, não sei o quê. Mas principalmente o casamento. Nós transformamos essa saída numa coisa má. É quase que um processo de luto, há um processo de perda. Parece que perdeu uma parte. Só que, biblicamente falando, isso é um motivo de grande bênção e alegria. Deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Ou seja, a questão do filho sair e casar e constituir e tal, é bênção de Deus. Só que nós somos às vezes egoístas demais e queremos sempre do nosso lado. Eu não estou a criticar não, gente, eu luto com isso, tá? Assim, porque está chegando a hora, daqui a pouco, né, Amanda, né, Natan, né? Daqui a pouco vai. Amém? Amém. Mas assim, o meu desejo do João é que eles não vão, eles fiquem. Fica aqui comigo. Hã? Exatamente. Eu preciso ter um controle de tudo. E há pais e mães que mesmo depois que os filhos casam e vão, continuam a querer controlar tudo remotamente. Não pode. A bênção de Deus está nisso, ou seja, livres para viver. Isso é apenas um exemplo. Que nós lutamos com coisas que a Bíblia já diz que é bênção e nós consideramos aquilo uma coisa difícil. Bom, isso foi só um parêntese. Menos de nós mesmos. Nós queremos mandar, impor, dominar. Relacionamentos precisam de doação e não de cobrança. Toda vez que num relacionamento nós começamos a cobrar muito do outro,
isso está doente, isso não está sadio. Porque o relacionamento saudável é quando eu dou a mim mesmo, e dou com alegria. Precisa de alguma coisa? Estou aqui, sem esperar nada em volta, em troca. É óbvio que quando existe a reciprocidade, é melhor ainda. Mas eu não posso fazer o bem esperando que o outro também faça. Aí não é bondade. Aí é interesse. Benignidade e bondade, gente, é uma coisa difícil da nossa vida, nós conseguimos isso. Só que é possível? Sim. Por que é possível? Porque não é coisa do João, não é coisa do Norberto, não é coisa do Joaquim, é coisa de Deus. É Deus que faz na gente. É Deus que molda o nosso coração. Então, assim, para termos relacionamentos saudáveis, precisamos que Deus faça parte da nossa vida. Precisamos abrir o coração para essa liberdade de Cristo agora está em mim. E aí sim, livres para viver não significa livre para viver sozinho. É livre para viver junto. E aí eu cuido, e aí eu zelo, e aí tudo isso faz sentido. Longanimidade, benignidade e bondade. Pode repetir comigo essas três palavras? Longanimidade, benignidade e bondade. Então, longanimidade, não vamos esquecer. Vida longa para o outro. Paciência. É no tempo de Deus, na vida do outro, nem sempre no nosso tempo. Benignidade, caráter. Senhor, haja no meu caráter, molda o meu caráter. Benignidade. Bondade é a ação. O que pode fazer o bem ao outro e não faz, comete pecado, diz a Bíblia. Então, bondade, por isso que logo depois no versículo 23 vai dizer assim, contra essas coisas não há lei. Porque se eu estou sendo transformado pelo poder de Deus, a lei não faz sentido. Agora, se nós formos legalistas, e por isso mesmo, trazer a lei fora do seu contexto para nortear as nossas ações, aí nós teremos problemas. Eu nunca posso esperar do outro a perfeição. Sabe por quê? Porque não há. E aí, quando nós olhamos para o outro e vemos nele uma deficiência que eu posso ajudá-lo, a Bíblia diz, em amor vamos ajudar. Em amor vamos ajudar. Existe uma palavra que alguns indígenas usavam, no passado, chamada sumatanga. O que era uma sumatanga? Imagina aquelas trilhas que faziam em África antigamente, não sei como é que é isso hoje, mas antigamente as pessoas carregavam um peso muito grande nas costas. E de tempos em tempos havia um parapeito, alguma coisa assim, para pousar ali, para descansar, esticar as costas, dormir. Aquele pouso era sumatanga. Há momentos na vida que a gente está com tanta coisa pesada, que nós precisamos de sumatangas na nossa vida, ou seja, eu preciso ser uma sumatanga na sua vida e tu precisas ser uma sumatanga na minha vida. Deixa-me ajudar a levantar o teu peso. Deixa-me segurar um pouco para que você possa respirar. Pode chorar, pode respirar, pode se alegrar. Pode ir, que eu seguro um pouquinho aqui. Todos nós precisamos disso. Os nossos relacionamentos precisam melhorar? Sim. Como é que acontece? Pavios mais longos. Paciência, gente. Deus está trabalhando. Nada foge ao controle do nosso Deus. Eu posso estar nas maiores adversidades, mas eu vou chegar. Deus está conosco. O fruto do Espírito é a base. E isso só com Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu queria pedir a você que nesse instante colocasse a sua vida diante do Senhor. Colocasse a tua vida diante do nosso Deus. Ó Deus, obrigado, porque não tem sido fácil, Pai. Não tem sido fácil, meu Deus. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, ó Deus, pessoas aqui com o coração apertadinho hoje, apertado, talvez angustiado, talvez não sabem explicar até, mas o Senhor está a cuidar, Pai. E que hoje, em nome de Jesus, possamos buscar na Tua palavra
o exercício nas nossas vidas da longanimidade, da benignidade e da bondade, Pai. Meu Deus, não permita, meu Deus, que nós vivamos do nosso próprio jeito. Não é do que eu acho, do que eu penso, mas é o que a Tua palavra diz. E que, ó Deus, possamos juntos aqui, como igreja do Senhor, caminharmos juntos. E que Portugal, ó Deus, conheça e saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Que, ó Deus, a comunhão e o amor entre nós seja uma marca, a ponto das pessoas olharem e perceberem que algo diferente acontece. E que haja restauração aonde está quebrado, Pai, nós cremos nisso. Que haja perdão, ó Deus, que haja um caminhar de mais uma milha, como Jesus Cristo ensina, para que a Tua igreja continue a crescer para a honra e glória do Teu nome. Ainda faltam pouco mais de 10 milhões de pessoas nesse país para conhecerem a Cristo. Ó meu Deus, ajude-nos a sermos os portadores da boa notícia. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Isto é em direto, isto é ao vivo. E obrigado, Dudu. Obrigado, Dudu. Começámos no tom errado, mas agora vamos começar no tom certo. Vamos cantar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amanhã, amém?